Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos. Agradecemos ao Senhor nosso Deus que nos concede mais essa rica e abençoada oportunidade de nós lermos juntos a sua santa e gloriosa palavra e aprendermos mais um pouco dentro da Bíblia Sagrada. Antes de nós abordarmos o texto a ser lido, quero pedir para vocês para que dê o seu like, para que ative o sininho de notificações e se inscrevam no canal. E assim nós vamos crescendo juntos com a graça de Deus. O texto a ser lido na palavra do Senhor está no Evangelho de São Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o 52. Na medida do possível, abra sua Bíblia, ou a Bíblia impressa, ou mesmo no seu celular, ou no seu tablet. Mas não havendo essa possibilidade, então convido para que chame a sua atenção para acompanhar a nossa leitura da santa e gloriosa Palavra de Deus. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando-lhe, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Então, queridos, o Senhor Jesus, ele estava se dirigindo para Jerusalém. Pela última vez no seu ministério terreno, pois desta feita ele seria preso e seria crucificado. E sendo que pouco antes ele seria traído. E depois da traição que ele sofreria por parte de um dos seus discípulos mais próximos, daqueles que foram chamados apóstolos, então ele também, depois de preso, ele seria negado por Pedro e seria abandonado pelos demais discípulos, pelos demais apóstolos, exatamente aqueles que estavam mais próximos dele, exatamente aqueles que foram ministrados, tiveram o privilégio de serem ministrados de uma forma mais próxima dele, de uma forma mais íntima dele. Mas foram exatamente esses que um traiu, o outro negou e outros abandonaram. Isso mostra, amados, já nos cabe aqui uma aplicação, já nos ensina uma preciosa lição, que o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, as mudanças de atitude, é uma progressão, é um processo odierno, ou seja, dia a dia nós vamos mudando, nós vamos melhorando, né? Pois esse grupo de homens, apesar de passarem mais de 3 anos sendo ministrados, cooperando com o mestre, mas no momento crucial eles ainda não estavam prontos.
e também eles dependeriam da descida do Espírito Santo, o outro Consolador, que após a assunção de nosso amado Salvador Jesus Cristo, o outro Consolador, então, é o Senhor Jesus, diz que ele estaria conosco, estaria em nós, para nos fazer lembrar tudo que o Senhor Jesus tinha ensinado. Ele falou para os discípulos, olha, o outro Consolador, que o Pai há de enviar, ele estará convosco e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. E então os discípulos, aquele grupo de homens, eles ainda não estavam prontos. E então por isso que num momento crucial em que o Senhor precisava deles, primeiramente Pedro quis resolver a questão na base da espada. Judas ficou decepcionado que para ele Jesus não era o que ele pensava que fosse, ou seja, que fosse um Messias, um Messias de caráter, né? Com um perfil revolucionário, que fosse livrar o povo judeu do jugo dos romanos. Jesus não veio para isso, a missão do Senhor Jesus não é esta, né? Não era esta. Ele mesmo disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Mas o irmão Judas, ele não entendeu isso. E eu estou chamando ele de irmão Judas, porque apesar do que aconteceu, quem somos nós? Quem somos nós para julgar Judas, julgar Pedro e os demais que o abandonaram? Porque em alguns momentos da nossa vida, nós também deslizamos. Em algum momento da nossa vida, nós também abandonamos Jesus com uma atitude, nós negamos Jesus com uma atitude, e às vezes podemos até trair o Senhor Jesus com algumas atitudes. Mas então, o Senhor Jesus estava indo para Jerusalém. E chegando em Jericó, e depois saindo de Jericó, e o Senhor Jesus, e uma grande multidão, porque onde o Senhor Jesus estava sempre, uma grande multidão acorria a ele. E acontece que Bartimeu, então, o filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. A vida deste moço era uma vida de pura dependência. Naquele período, não havia empresas que reservavam cotas de emprego, de vagas de emprego, para pessoas com deficiência física, ou deficiência visual, ou com uma doença contagiante, como a hanseníase, ou também chamada de lepra. E essas pessoas, elas eram consideradas pessoas que estavam em desagrado diante de Deus, estavam colhendo o fruto de seus pecados, segundo a concepção de uma grande parte dos judeus. Então eles não mereciam misericórdia. Pelo menos era assim que se pensava por parte de algumas pessoas. E então, essas pessoas, eles sofriam muito, eles padeciam muito. E entre essas pessoas estava Bartimeu, o tão conhecido, todos nós convencionamos a chamar de o cego de Jericó. E Bartimeu, ele estava sentado junto ao caminho, em mais um dia de mendicância, em mais um dia de dependência. Esse moço, nós não sabemos se alguma vez ele foi visitado por familiares no seu local de mendicância, se algum amigo anterior à sua vida de mendicância fora visitá-lo, oferecer ajuda, não sabemos. O certo é que ele estava ali e a vida dele era muito difícil. Se a vida de muitos que estão passando por situações adversas já não é fácil, imagine uma pessoa cega, uma pessoa com problemas visuais
e ali dependendo da ajuda alheia, da ajuda do semelhante para tudo. E não sabemos quantos anos, quanto tempo Bartimeu ficou nesta situação, quanto tempo que ele enfrentou essa circunstância. E alguns acreditam-se que ele vinha de uma família abastada, mas por um enfrentamento de situações muito adversas e até trágicas na sua família, então ele veio se tornar um mendigo. Possivelmente bens foram confiscados, perdeu sua casa, né? Possivelmente. O certo é que a vida deste moço, naquele momento, era uma vida muito, muito difícil. E assim vivia Bartimeu e possivelmente outros que estavam ali, porque Jericó era uma cidade grande, uma cidade considerada importante, um grande polo de fiscalização do governo romano, no quesito cobrança de impostos, a administração dos impostos que eram arrecadados, em que Zaqueu certamente era um desses que ajudavam a administrar a entrada das cobranças alfandegárias, do fisco romano. E então, essa cidade então oferecia também oportunidades para aqueles que viviam em situação de mendicância. E então, uma oportunidade deles adquirirem uma quantidade maior de moedas, né, de esmolas. E então Bartimeu estava lá. E ouvindo que o Senhor Jesus de Nazaré, estava passando, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Possivelmente, este moço já tinha ouvido falar muito de Jesus. Quem sabe ele já tinha ouvido falar da cura do leproso, da ressurreição do filho da viúva de Naim, da ressurreição da filha de Jairo e da cura do paralítico de Cafarnaum. O certo é que este moço, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E possivelmente, quando ele começa a ouvir a falar de Jesus, possivelmente no seu coração vem algumas profecias messiânicas, algumas profecias bíblicas, em que o capítulo 35, versículo 5 do livro do profeta Isaías, vai nos dizer que muitos sinais e maravilhas, muitos milagres seriam operados pelo Messias de Deus, que viria no devido tempo definido pelo Senhor nosso Deus. E um desses sinais que está descrito no livro do profeta Isaías é que os cegos seriam curados, em que os cegos tornariam a ver. Então, possivelmente, Bartimeu, embora que a sua situação ali atual era uma situação muito difícil, mas possivelmente ele veio de uma família que deu a ele uma possibilidade, uma certa possibilidade, ou uma grande possibilidade, não sabemos, de estudos. Porque embora que as crianças judias, na sua essência, todos eles tinham que adquirir um certo conhecimento acerca da Torá, acerca da lei do Pentateuco, acerca das escrituras deixadas por Moisés, mas este moço ele mostra um conhecimento além. E esse fato fica evidente quando o texto diz aqui: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Então ele tinha uma boa noção, não sabemos qual o grau de conhecimento que ele tinha acerca do Senhor Jesus, do descendente de Davi, que viria como o Messias prometido de Deus. Mas ele conhecia, porque ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E este moço também, um outro particular que nós encontramos aqui, ainda no versículo 47, é que este moço ele tinha uma grande consciência
ele tinha uma consciência de que, apesar de ser um deficiente, de estar sofrendo muito naquele momento, naquela fase de vida que ele estava passando, não sabemos quanto tempo durou essa fase, mas ele sabia que, apesar dos pesares, ele dependia da misericórdia de Deus, ele precisava da misericórdia de Deus. Ou seja, a sua situação de mendicância, não obstante ser uma situação difícil, mas não tornava ele automaticamente numa pessoa bonzinha, uma pessoa que automaticamente estava apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. Porque ele certamente também, ele conhecia também as profecias acerca do reino do Messias, acerca do reino de Deus, que viria a ser inaugurado pelo nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E então, ele clamava ao Senhor Jesus: tem misericórdia de mim. E então, não sabemos se durante o seu período de mendicância, se ele teve oportunidade para recorrer a algum médico, se ele foi em algum movimento esotérico, ou em algum líder, chamado líder espiritual, para tentar obter a sua cura. Mas o certo é que até aquele momento ele não tinha conseguido, e ele estava padecendo muito. E muitos o repreendiam. O versículo 48 diz que e muitos repreendiam ele, ou seja, mandava ele calar a boca. No entendimento deles, eles estavam perturbando. Ele estava perturbando, ou iria perturbar com seus gritos a passagem do Senhor Jesus, a passagem de Jesus de Nazaré. Mas, amados, olha, nunca que um clamor daquele que está sofrendo, daquele que está padecendo, que está passando por uma situação dificultosa, nunca que um clamor perturba o Senhor nosso Deus. Nunca que um clamor, uma oração de clamor, uma oração de aflição, uma oração em que se clama a bondade, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nunca irá perturbar o Senhor Jesus. Pessoas que estão ao nosso redor poderão até não entender, poderão até não compreender, até mesmo porque dentre aqueles que compunham a multidão, dentre aqueles que mandavam ele calar a boca, talvez tivesse algum que talvez fosse até adepto do pensamento, que se ele estava passando por aquela dificuldade, se ele era um cego, se ele era um mendigo, é porque ele estava em desagrado diante de Deus. A bênção de Deus não estava com ele. Pelo menos é assim que era pensado por alguns. É bem fato que em alguma circunstância a dificuldade possa vir mesmo por correção. Possa vir por correção. Mas no fato que atribui a Bartimeu, nós não sabemos. O certo é que ele estava sofrendo. E quem sabe se o profeta Isaías estivesse no meio da multidão, talvez ele se distinguiria, ele sairia em defesa daquele cego, não pode continuar a clamar, porque este é o Messias. Sim, você está clamando para a pessoa certa, você está falando com a pessoa certa, porque é este que, segundo o capítulo 61 do meu livro, está escrito que o Espírito do Senhor é sobre mim, para trocar as vestes daqueles que estão vestidos com vestes de angústias, vestes de sofrimento, aqueles que estão cegos, aqueles que estão em dificuldades. Então, este é a pessoa certa, este é o ungido de Deus. Se o legislador Moisés estivesse ali, possivelmente ele não pode continuar a clamar, porque este é o profeta que Deus me mostrou que seria um profeta semelhante a mim, e a este nós devemos ouvir. Possivelmente, se Ageu estivesse ali, Ageu diria para ele: pode continuar clamando, Bartimeu, porque este aí é o desejado de todas as nações. Mas muitos daqueles que o repreendiam não entendiam o sofrimento de Bartimeu. E eles eram pessoas que talvez eram até pessoas religiosas, mas não entendiam o sofrimento, o padecimento
daquele que estava passando por uma situação tão calamitosa. Então eles mandavam ele calar a boca. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, e o Senhor Jesus parando. Que maravilha, né? Que bom, graças a Deus. O Senhor Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso, queridos. Porque o Senhor Jesus, Ele não estalou o dedo para um dos seus apóstolos, ou não destacou dentro dos seus apóstolos uma comissão de 3 ou 4 para ir lá naquele moço e mandar ele calar a boca, porque ele estava perturbando, né? Pelo contrário, o Senhor Jesus, parando, mandou que o chamassem. Se fosse Anás ou Caifás ou outros sacerdotes, talvez faria isso. Mandaria uma comissão de pessoas, de homens e servos, para mandar ele calar a boca, ou talvez se fosse o caso, mandaria até que ele fosse retirado à força daquele local, porque ele estava atrapalhando a passagem do sumo sacerdote. Mas acontece que o Senhor Jesus, Ele é o sumo sacerdote sim, mas é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Agora, queridos, queremos salientar, queremos lembrar que na caminhada cristã, na vida cristã, nem tudo é sofrimento, nem tudo é adversidade. A circunstância vivida por esse moço aqui, neste momento, era aflitiva sim. Ele precisava se ver, ele ansiava para se ver livre daquela situação de mendicância. Então, no caso dele, era aflitiva sim. Mas na caminhada cristã, queridos, também a nossa caminhada não é só choro, não é só tristeza, né? Tem muitas bênçãos, tem muitas vitórias. E no próprio texto em apreço, nós vamos perceber que no final, aquele moço recebeu a bênção de uma forma dupla. A vida daquele moço mudou, porque Jesus de Nazaré, ele passou por Jericó, na sua derradeira ida para Jerusalém. Jesus passou em Jericó. E não era por acaso, é porque aquele moço estava ali aguardando. Olha, em todos os lugares que o Senhor Jesus passou, em que se operou um milagre, não foi por mera coincidência, porque Jesus não chega na nossa vida por coincidência. Deus não precisa de uma situação, de uma circunstância de coincidência para chegar em nossa vida, para operar um milagre em nossa vida. Jesus é bom, Ele é maravilhoso. E então, o Senhor Jesus mandou chamar ele. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele está te chamando. Veja bem, amados, o Senhor Jesus, com a sua unção, com o seu poder, ele não havia nenhuma necessidade de ele chamar Bartimeu para liberar a cura na vida de Bartimeu. Bastava ele levantar a mão de costa mesmo e estalar o dedo. Ou bastaria apenas ele abrir os seus lábios sem nem se virar para trás e dizer: seja curado, receba o seu milagre. O Senhor Jesus, de onde ele estava passando, ele poderia liberar a cura na vida de Bartimeu, restaurar a visão de Bartimeu. Mas ele mandou chamá-lo. Ele mandou chamá-lo. Porque além da visão física de Bartimeu, que precisava de uma cura, ele precisava da visão, ele precisava enxergar. Ele precisava que aquele ciclo de mendicância, aquele ciclo de dependência, de sofrimento, de humilhação, fosse encerrado. E ele percebeu que o Senhor Jesus não era uma oportunidade, era a oportunidade ímpar de ele receber sua cura, de haver uma mudança de vida, de haver uma mudança de circunstância, para acabar com aquele ciclo de dependência e de sofrimento na sua vida. E então, o Senhor Jesus,
muito mais do que operar o milagre físico na vida de Bartimeu, o propósito dele mesmo era e foi curar a visão espiritual de Bartimeu. Porque ainda que Bartimeu ele tinha uma boa noção das escrituras messiânicas, mas ele também precisava de uma aproximação real, espiritual, com Deus, através do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E também o Senhor Jesus, muito mais do que operar milagre em nossa vida, o propósito de Deus em Cristo Jesus é ter um relacionamento com o ser humano. E que nesse relacionamento, o ser humano, o homem ou a mulher, tenham um encontro com o Senhor Jesus e passam a ser novas criaturas em Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus manda chamar ele. E levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Interessante isso aqui, amados. É muito maravilhoso. Primeiramente, o Senhor Jesus não precisava chamar Bartimeu, chamou. Bartimeu, quando vão lá chamar ele não se sente ofendido. Ele não diz, olha, eu estou nessa situação tão difícil, eu não enxergo. Ele não poderia, de lá mesmo, sentado aqui, liberar a cura sobre mim? Mas não, Bartimeu, ele humildemente se levanta e diz o texto, o versículo 50, que ele, lançando de si a sua capa, ele levantou-se, provavelmente se apoiando em alguém, ou no seu bordão de mendicância, na sua bengala. Mas o certo é que ele foi ter com Jesus, sem reclamar. Certamente que no seu coração ele já exultava, porque até então ninguém, ou quase ninguém, se importava muito com as pessoas que viviam na situação de mendicância. Quase sempre, às vezes, a pessoa até jogava da onde estava, só jogava uma moeda e nem olhava para a pessoa. Quando contribuía, quando ajudava, né? Agora o Senhor Jesus, ele para e manda chamar ele. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? Antes de nós discorrermos a respeito desse texto, eu quero voltar brevemente aqui no versículo 50, que diz assim, e ele, lançando de si a sua capa. Naquele período, apenas algumas categorias de pessoas era outorgado a prerrogativa de usar a capa. E essas capas eram específicas, não era uma capa qualquer. Eram capas que identificavam a situação, a realidade de vida da pessoa. E, por exemplo, no caso dos militares, aqueles que logravam alcançar uma patente alta, principalmente no governo romano, então a eles era outorgada uma capa, e essa capa era considerada uma capa em que a pessoa passava a gozar de uma grande dose de autoridade. Autoridade militar, autoridade civil, aqueles que compunham também o Senado romano, também eles tinham essa prerrogativa. E também aqueles que detinham grande poder social, aqueles que eram os grandes, nos dias atuais nós vamos chamar de os grandes empresários, os grandes empreendedores. Então, a eles também eram outorgados a prerrogativa, o direito, a autorização deles usarem uma capa que identificava eles como pessoas muito importantes na sociedade romana. Também aos sacerdotes, tanto judeus quanto aos sacerdotes dos deuses, do panteão espiritual, religioso de Roma, também a eles eram outorgados esse direito, essa autorização
de se usar uma capa em que as pessoas viam e diziam: este é um sacerdote da religião judia, este é um sacerdote dos cultos romanos. E por último, havia uma outra classe de pessoas que agora, numa circunstância bem mais desagradável, numa situação bem mais difícil, era outorgado para eles uma capa também como sinal de, agora não de autoridade, mas de identificação. Essa capa trazia uma identificação na vida daqueles que estavam usando. Por exemplo, a capa de Bartimeu, as pessoas olhavam para ele de longe e percebiam que ele era um mendigo, que ele era um deficiente e que ele era um excluído da sociedade. E em alguns casos, como no caso da lepra, é também até excluído do seio familiar. Então, e essa capa há também algumas conotações espirituais muito bem assertivas, né, de algumas ministrações, que dizem que essa capa também simbolizava também a capa do pecado, a capa da pobreza espiritual, a capa da alienação espiritual. E então essa capa também traz, sim, também trazia também essa representatividade. Então o certo é que Bartimeu, ele estava convicto de que não precisaria mais usar essa capa. Ele não seria mais identificado como um mendigo. Ele não seria mais identificado como um excluído da sociedade. Porque, e lançando de si a sua capa, ele jogou fora, jogou de lado talvez a sua capa. Levantou-se e foi ter com o Senhor Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Amados, o Senhor Jesus, ele sabia perfeitamente o que aquele moço precisava, o que aquele moço almejava. O que aquele moço almejava era a cura da sua vista. O que aquele moço almejava era uma mudança de vida, era uma mudança de dependência para independência. Porque a cura na vida daquele moço significava agora oportunidade de trabalho, oportunidade de emprego. Claro, não nos moldes de hoje, mas era oportunidade de emprego, de trabalho. O fim de uma vida de dependência. Se ele era um excluído do meio familiar, não sabemos, mas o certo é que agora ele poderia voltar ao seio familiar, se ainda havia alguma remanescente da sua família. Porque, segundo alguma conjectura, a sua família foi dizimada por ocasião da ocupação romana. Mas não sabemos, mas o certo é que aquela oportunidade, aquele momento era o seu momento. Era o momento dele diante do Senhor Jesus. O que queres que eu te faça? Ali, queridos, nos mostra que o Senhor Jesus, mais do que curar a Bartimeu, o Senhor Jesus queria um tete-a-tete com aquele moço. Quanto tempo que aquele moço não tinha oportunidade de ter um diálogo, de bater um bom papo, se fosse na cultura brasileira, especialmente na cultura mineira, tomar um bom cafezinho, comer uma fatia de queijo com um café bem quente, com um amigo, com um familiar. Quanto tempo aquele moço não tinha esse privilégio? Então, aquele moço, naquele momento, além de estar frente a frente com aquele que lhe outorgaria o seu milagre, que lhe concederia o seu milagre, a sua cura, a sua mudança de vida, mas também ele estava diante daquele que muito mais do que lhe conceder a cura física, estaria lhe concedendo a cura espiritual, o milagre espiritual. Milagres físicos é maravilhoso, é muito bom. A pessoa que está cometendo uma enfermidade terminal recebe uma cura, não é? Pessoa que tem uma certa deficiência consegue se livrar daquela situação de deficiência. É muito bom, é maravilhoso. Mas, queridos, a maior deficiência que nós trazemos em nossa alma é a deficiência espiritual, a cegueira espiritual. A cegueira espiritual. Inclusive,
muitos daqueles que estavam acompanhando o Senhor Jesus, mas que mandava Bartimeu calar a boca, eles estavam cegos espiritualmente. Então, o Senhor Jesus, é como se ele estivesse parafraseando, é como se ele estivesse dizendo para Bartimeu: eu poderia te curar lá onde você estava, mas eu estou aqui, eu quero olhar no seu olho, eu quero olhar no seu olho, eu quero que você tenha o gozo, a alegria de saber que hoje a sua vida será mudada, hoje a sua vida será transformada. Glória a Deus, graças a Deus. E então, o que queres que eu te faça? Outro ponto também que nós aprendemos aqui, queridos, que embora o Senhor Deus sabe de tudo que nós necessitamos antes que nós peçamos, mas quando nós falamos, nós mencionamos o que nós estamos precisando, o milagre que nós estamos necessitando, que nós estamos aguardando, a mudança de vida que nós estamos aguardando, nós estamos liberando, nós estamos declarando e liberando a palavra da fé, em que o mundo espiritual, especialmente o mundo espiritual da maldade, ele tem que contemplar a sua expressão de fé. Eles têm que contemplar que pela sua palavra de fé você está alcançando ali a sua bênção. Aquelas forças que pensavam que iam te manter aprisionado durante toda a sua vida, agora, mediante a sua palavra de fé, você está sendo liberta daquela situação, porque você está diante do seu Senhor e Salvador. E então, o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Ou outra tradução diz: mestre, que eu torne a ver. E, novamente, nós encontramos aqui uma atitude de humildade da parte de Bartimeu. Primeiro, quando o Senhor Jesus chama ele, ele diz: mas como assim? Eu, na situação que estou, ele não quer que eu vou até ele não pode vir até mim. E agora, quando o Senhor Jesus: o que queres que eu te faça? O Senhor Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Mestre, que eu tenha visto. Ele poderia dizer: mas olha aqui minha cegueira, olha aqui minha deficiência física, o senhor não está vendo? O senhor está de brincadeira comigo? Mas não. Mestre, que eu tenha visto, ou que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Qual fé? A fé de compreender que quando Jesus estava passando Jesus, o filho de Davi, Jesus de Nazaré, chamar o Senhor Jesus, naquele período, Jesus de Nazaré, ou Jesus, filho de Davi, compreendia uma confissão pública, uma confissão dos lábios do indivíduo, de que ele estava reconhecendo o Senhor Jesus como o Messias, o ungido, enviado de Deus. Também, a fé de Bartimeu se evidenciou também quando o Senhor Jesus mandou chamar ele, primeiramente, que ele se levantou para ir e que ele lançou de si a sua capa. E então, a sua fé ficou evidenciada naqueles momentos. E então, o Senhor Jesus, naquele momento, libera para ele a cura espiritual e a cura física. Porque se Jesus apenas estalasse o dedo para liberar a cura de Bartimeu do lugar onde ele estava, possivelmente Bartimeu receberia a sua cura física e iria seguir a sua vida e não teria o privilégio de seguir a Jesus pelo caminho. Talvez, quando ele se desse conta da sua cura, talvez ele seguisse, mas talvez não seguisse. E poderia acontecer, como aquele fato dos 10 leprosos, em que os 10 foram curados, mas apenas um recebeu a cura da sua lepra espiritual. Os demais foram curados da lepra física, voltaram à sua vida de antes, mas aquele que voltou para agradecer recebeu não somente a cura da lepra física, como também da lepra espiritual. Poderia acontecer isso com Bartimeu. Mas aqui o Senhor Jesus lhe diz: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Então, mais do que a cura física que Bartimeu tanto ansiava,
tanto necessitava, tanto precisava, ele recebeu muito mais. Ele recebeu a cura física, sim, não é? Recebeu o seu milagre físico, sim, mas recebeu o milagre maior que um homem ou uma mulher pode receber na sua vida. Ele recebeu o milagre da sua cura espiritual. Vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e não voltou para casa. Não voltou para casa. E diz o texto aqui, e seguiu a Jesus pelo caminho. Possivelmente esse moço se tornou o evangelista, se tornou um missionário, e há até algumas conjecturas que dizem que ele se tornou muito próximo dos apóstolos após esse período, e ele foi uma pessoa ativa na igreja primitiva, mas são conjecturas que são perfeitamente cabíveis, porque diz o texto aqui que após ele receber a cura da sua enfermidade física e mais ainda da sua enfermidade espiritual, ele seguia a Jesus pelo caminho. O evangelista Lucas vai nos dizer que ele seguia a Jesus pelo caminho, louvando e glorificando e exaltando a Deus pelo caminho. E também a multidão exaltava ao Senhor nosso Deus pela cura daquele homem, pelo milagre efetuado na vida daquele moço. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Estejamos certos, queridos. E como já disse, a caminhada cristã não é só aflição, não é só sofrimento, não é só cegueira, não, pelo contrário, tem muita vitória, muito momento de alegria, e nós temos aqueles momentos que nós louvamos, adoramos, glorificamos e exaltamos o Senhor nosso Deus, mas se advir em nossa vida uma situação aflitiva, que mesmo que não seja não precisa ser de uma deficiência espiritual, mas que necessite de um milagre, o Senhor Jesus, o seu poder não acabou, o seu poder não se esgotou, o seu poder de cura não acabou. O Senhor Jesus, ele não envelheceu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e e é eternamente em nossa vida, na vida do seu povo, na vida da sua amada igreja. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Até uma outra oportunidade.